Charles que me convidou, juntamente com a banda, o pastor Gilvan. Estamos juntos sempre, precisando, vocês sabem, né? Estou na área, vai ser bênção demais. E eu queria convidar vocês a abrirem comigo as suas Bíblias, o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler do verso 18 até o verso 30. E eu gostaria de pedir que você deixasse a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar ao texto algumas vezes ao longo da exposição. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta aí com você. Lucas capítulo 18, do verso 18 até o verso 30, diz assim a palavra de Deus. Certo homem de posição perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E vendo-o assim triste, Jesus disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Meus irmãos, curvem as suas cabeças, vamos orar. Deus Santíssimo, obrigado, Pai, pelo privilégio de compartilhar a Tua Palavra. Obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de nos reunir na casa do Senhor, para Te oferecer louvores, para cantar, meu Pai, sobre como o Senhor é grande, e sobre como o Senhor proveu tão grande salvação, quando o Senhor enviou o Senhor Jesus Cristo, para morrer por nós ali naquele madeiro, para que a oferta da minha culpa, da minha sujeira, da minha imundície, do meu pecado, fosse paga e rasgada nas feridas do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pelo que o Senhor fez por nós. Ao mesmo tempo também que eu peço que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados. E o que eu te peço, Deus, é que o Senhor fale através do texto bíblico. Remova, Pai, qualquer empecilho à comunicação da Tua Palavra. Captura as nossas mentes, os nossos corações, a verdade do Evangelho. E que, meu Pai, possa haver salvação no dia de hoje através do texto bíblico, através do preparo desse sermão, através, meu Pai, daquilo que o Senhor mesmo tem para falar com a sua igreja. Aleluia. Usa-me, Pai, como um instrumento. Eu sei que eu não mereço, mas eu peço que o Senhor fale aos meus irmãos e que o reino do Senhor avance, e que Satanás sofra derrota no nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, graças a Deus, nós vemos um momento da história onde a gente tem muita liberdade de expressão, e qualquer pessoa pode vir e entregar a sua vida para Jesus, sem ter que morrer, ou mesmo ser perseguido por causa disso. Mas nem sempre foi assim. No início da história da igreja, lá na igreja primitiva, houve um homem chamado Policarpo de Esmirna. Policarpo era um pastor da região da Ásia Menor, onde hoje ali é a Turquia. E a história da igreja conta que foi o próprio apóstolo João quem ordenou Policarpo pastor ali daquela cidade. A região que ele pastoreava era uma região muito famosa pelo culto ao imperador. Todo mundo era muito pagão naquela cidade. Mas apesar de toda a
perversão espiritual, religiosa que havia naquele lugar, a palavra de Deus diz para nós, lá em Apocalipse capítulo 2, que a igreja de Esmirna era uma igreja fiel, apesar dele estar onde ele estava. E foi justamente essa fidelidade ao Senhor Jesus Cristo, e não a Roma, e não aos deuses da cidade, que fez com que os nossos irmãos fossem perseguidos, e muitos deles mortos, por causa do Evangelho. Uma das pessoas que foi perseguida e morta naquela situação foi o próprio Policarpo, pastor da cidade de Esmirna. A história conta que Policarpo era um homem que amava muito a Deus. Por exemplo, quando os soldados romanos foram prender ele para levá-lo para ser julgado diante do governador, a história conta que ele ofereceu comida para os soldados que foram prender. E enquanto eles comiam, ele retirou um tempo de oração de mais ou menos umas 2 horas a sós. Depois disso, quando ele esteve diante do governador, porque ele já era um homem muito idoso, ele já estava chegando perto dos 100 anos de idade, o governador teve pena daquele senhorzinho e ofereceu a oportunidade dele escapar da morte. Ele não teria que morrer. A única coisa que o Policarpo precisava fazer era reconhecer que, negar Jesus e reconhecer que César é o único Kyrios, é o único Deus, Senhor verdadeiro, e que Jesus não era o Senhor que ele afirmava. Mas Policarpo respondeu para o governador que ele tinha servido o Senhor Jesus fielmente por 86 anos e nunca sofreu mal nenhum. Como é que ele poderia trair um Deus que deu tamanha salvação? Diante disso, então, Policarpo foi condenado à morte. Aquele homem foi amarrado para ser queimado vivo em uma pira, e os soldados romanos então colocaram fogo nele, no lugar onde ele estava amarrado. Por algum motivo que nós não sabemos exatamente o porquê, naquele dia o fogo não estava consumindo Policarpo. Alguns argumentam que era para dar da lenha, outros falam que era porque o vento estava atrapalhando. O ponto é, fogo queimava, mas queimava as extremidades do seu corpo, e ao ponto dele não perder a vida, mas também ainda assim está sendo queimado pelo fogo. E diante daquela situação, vendo um senhorzinho de quase 100 anos de idade sendo queimado pelo fogo e não morrendo, o centurião ficou com pena dele, sacou a sua espada e atravessou ele ao meio, colocando fim ao seu martírio. A história de Policarpo mostra para nós, meus irmãos, que o relacionamento que ele tinha com Deus, a sua salvação, era a coisa mais importante que havia na sua história, ao ponto dele se dispor a morrer de uma forma tão cruel como essa. E é justamente a respeito dessa salvação tão preciosa, desse relacionamento com Deus tão precioso, que nós vamos conversar no dia de hoje. Meu propósito com a palavra de hoje, meus irmãos, é mostrar para vocês que a nossa vida com Deus vale mais do que qualquer outra coisa. Amém. A sua salvação em Cristo Jesus é mais importante do que qualquer outra coisa, inclusive do que a sua própria vida. E esse texto nos ensina isso de diversas formas hoje. O autor desse livro que nós lemos aqui é o médico e evangelista Lucas. Lucas era um gentio da cidade de Antioquia, e ele se converteu logo no começo do processo de crescimento da igreja primitiva. Lucas, além de médico, era um homem muito culto. A gente sabe disso pelo tipo de grego que Lucas usa quando vai escrever o seu evangelho. A forma como Lucas escreve revela que ele teve instrução formal. Ele usa um grego muito parecido com o de Aristóteles, do grego clássico. Então isso mostra que ele era um homem muito bem educado, um homem que tinha uma formação maravilhosa. Além disso, meus irmãos, apesar de Lucas não ser judeu e de não ter presenciado o crescimento da igreja primitiva, ele não viu o Senhor Jesus em nenhuma dessas coisas. Quando ele vai escrever sobre o Senhor Jesus e contar a história de Jesus no seu evangelho, ele faz o trabalho de um jornalista. Então, quando ele quer saber como é que foi o nascimento de Jesus, ele chega para Maria e pergunta: Maria, como é que foi o nascimento de Jesus? E ele então vai lá e escreve o relato dela sobre o nascimento de Jesus. Quando ele quer saber como é que foi a crucificação e a traição de Pedro, ele chega para Pedro e pergunta: Pedro, como é que foi esse negócio de ter traído Jesus? E então ele vai compondo um relato a partir do testemunho das pessoas que viram tudo aquilo acontecer, e escreve esse evangelho maravilhoso que nós estamos lendo aqui agora. Então, ditas essas coisas, meus irmãos, eu queria ler mais uma vez com vocês o texto, do verso 18 até o verso 23. Porque nessa parte do texto que nós aprendemos que a nossa vida com Deus, a nossa salvação, ela vale mais
do que qualquer coisa, porque nenhum de nós é capaz de merecê-la. A gente não merece esse relacionamento com Deus maravilhoso que nós temos. Lê comigo de novo mais uma vez, do verso 18 até o verso 23. Olha só o que a palavra de Deus diz. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra ao teu pai e à tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Então, meus queridos irmãos, o que está acontecendo aqui nessa porção de texto que nós acabamos de ler? O que está acontecendo aqui é mais ou menos o seguinte: um jovem aristocrata, um rapaz de elite, um jovem muito rico, chega diante do Senhor Jesus e pergunta: bom mestre, o que é que eu preciso fazer para adquirir a vida eterna, para conquistar a vida eterna? E então o Senhor Jesus olha para aquele rapaz e pergunta para ele assim: por que é que você está me chamando de bom? Você tem noção do que significa verdadeiramente ser bom, jovem rico? Quando nós estamos falando do nosso relacionamento com Deus, quando a gente está falando de salvação, quando a gente está falando de entrar no céu e tomar parte da vida eterna, a régua da bondade é a bondade de Deus. E nessa perspectiva, jovem rico, ninguém consegue ser bom, só Deus. Aqui eu preciso fazer um parênteses para mostrar que Jesus não estava querendo dizer que ele não era Deus, igual algumas igrejas vão querer dizer, ou que ele não era bom. Não é isso que Jesus está querendo fazer aqui. É claro que Jesus é Deus e que ele também é bom. Mas o que Jesus está querendo fazer aqui, meus irmãos, é mostrar para aquele rapaz o quão fortes eram aquelas palavras, o quão significativas eram aquelas palavras, quando nós estamos falando de salvação, da sua entrada na vida eterna. Existem implicações muito sérias para a sua salvação a respeito do quão bom você acha que você realmente é. E Jesus então continua a resposta que ele dá para o jovem rico. Olha só o que ele vai dizer. Quer ver como só Deus pode ser considerado bom, jovem rico? Dá uma olhadinha comigo nos 10 mandamentos. As pessoas teriam que seguir isso aqui à risca para serem consideradas boas o suficiente para entrar na vida eterna. Não matarás, não furtarás, não mentirás, honra teu pai e tua mãe. Está vendo como é difícil? Barra pesada, E aqui a gente tem uma ilustração maravilhosa para a gente entender o que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui. E eu queria te convidar a se colocar no lugar desse jovem rico por um instante e pensar que, na verdade, ao invés de Jesus estar falando para aquele jovenzinho, ele está falando com você. Se coloca no lugar desse rapaz e pensa que o Senhor Jesus está direcionando essas perguntas para você. Você consegue contar, meus irmãos, quantas vezes você já mentiu do dia que você nasceu até o dia de hoje? É claro que não, não é verdade? Por quê? Porque nós, infelizmente, mentimos muitas vezes. Mas como é que nós chamamos uma pessoa que mente muitas vezes? É um mentiroso. Portanto, o que é que nós somos? Mentirosos também. Mas não para por aí, não. Você já ficou com raiva de alguém alguma vez na sua vida? É claro que já, não é verdade? Isso acontece muitas vezes, inclusive com pessoas que nós mais amamos. Mas a palavra de Deus vai dizer para nós que só de nós irarmos com alguém no nosso coração, nós já assassinamos aquelas pessoas. Você já olhou para alguém com desejo sexual no seu coração? É claro que já. E a palavra de Deus diz que só da gente olhar para outra pessoa com desejo no nosso coração, nós já adulteramos. Então você observa que nós falamos apenas 3 dos 10 mandamentos, mas nós já caímos em todos eles. Pela nossa própria confissão, nós admitimos que nós somos mentirosos, adúlteros, assassinos, e eu só falei 3.
Se eu continuar, nós vamos falar com todos eles. Então, meus irmãos, se Deus fosse nos julgar hoje e decidir se Ele vai deixar ou não a gente entrar no céu, na vida eterna, e Ele fosse nos julgar baseado apenas nos 10 mandamentos, você acha que Deus diria que nós somos inocentes ou que nós somos culpados? Culpados, e portanto nós iríamos para o inferno. Está claro, né? Está muito claro o que o Senhor Jesus está querendo dizer. Mas o jovem rico não entendeu o que o Senhor Jesus estava dizendo para ele. A prova é a resposta que ele dá. Olha só a resposta que ele dá para o Senhor Jesus: mas mestre, eu tenho obedecido isso aí tudo desde que eu era uma criancinha, desde que eu era um garotinho. E então Jesus olha para ele e diz assim: ah, é? Tá certo, tá certo. Só está faltando uma coisa então, jovem rico. Pega tudo que você tem, dá aos pobres, vende, que você vai ter um tesouro no céu. Sabe aquele lugar que você estava querendo entrar? Você vai ter um tesouro lá. E aí depois disso, adivinha o que aconteceu? Ele foi embora triste. E o texto diz que ele foi embora triste porque ele era riquíssimo, ele era dono de muitas coisas. No final das contas, ele amou mais as coisas que ele tinha, o dinheiro que ele tinha, do que o Deus que deu o dinheiro para ele desfrutar. O problema do jovem rico, meus irmãos, é que ele entendia a salvação em termos de obras, de feitos de bondade. Toda a confiança que aquele rapaz tinha, se ele ia ou não ia para o céu, se ele ia ou não ia entrar na vida eterna, era baseado nas coisas que ele fazia ou nas coisas que ele deixava de fazer. E o Senhor Jesus está o tempo todo tentando mostrar para esse rapaz que ele não era tão bom quanto ele pensava que ele era, e que ele jamais seria capaz de conquistar a vida eterna possível. Na verdade, esse é o centro dessa parte do texto. A salvação, queridos, não é algo que pode ser merecido. A salvação não é algo que pode ser conquistado por esforço, por desempenho, por performance, por mérito. Não existe absolutamente nada que você faça ou que você deixe de fazer que te torne bom o suficiente para merecer a salvação. Essa é a primeira coisa importante que nós precisamos deixar clara para Cristo. A segunda coisa que nós vemos está lá do verso 24 até o verso 27. Leia comigo, olha só a reação do Senhor Jesus diante disso tudo que aconteceu. O texto diz para nós: e Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem é que pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Queridos, assim que o Senhor Jesus vê aquele rapaz indo embora tão triste daquela forma, ele faz uma afirmação sobre como é difícil que uma pessoa que tem o seu coração, as suas propriedades, os seus bens na riqueza, ela entre no céu. E o Senhor Jesus vai dizer para nós que é mais fácil um camelo passar pelo buraquinho de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aqui, como pregador, eu preciso fazer duas observações que são importantíssimas. A primeira tem a ver com essa questão do camelo e da agulha. Eu tenho certeza que você já ouviu alguns pastores tentarem explicar esse texto aqui, e eles então começam a dizer coisas do tipo assim: não, porque na verdade o camelo e a agulha era uma portinhola que tinha ali na entrada da cidade, que os camelos tinham dificuldade de passar. Ou então, na verdade, a agulha era uma fenda no fundo do deserto, que os camelos não iam de jeito nenhum. E aí a gente começa a escutar um monte de explicações variadas sobre o que é esse negócio do camelo e da agulha. Você sabe qual que é o problema com essas explicações que nós ouvimos muitas vezes, meus irmãos? O problema é que essas explicações, elas não são coerentes com o que o texto está dizendo para nós. Jesus não está dizendo para nós que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Jesus está dizendo para nós que é impossível. Jesus está fazendo aqui um exagero intencional, é uma hipérbole, está falando em termos de impossibilidade. A ideia que o Senhor Jesus Cristo quer passar para nós aqui é que tão impossível quanto um camelo passar por um buraquinho de uma agulha, maior que uma Palestina, assim também é impossível que um rico entre no reino dos céus. E se é assim, então, aqui eu preciso fazer outra observação, muito importante também, só que dessa vez sobre o dinheiro. Meus irmãos, o dinheiro não é mal per si,
na sua essência, ter muito dinheiro, ser muito rico, não é algo que desqualifica alguém na presença de Deus. A Bíblia nunca diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Observe, por exemplo, quantos homens de Deus na história foram riquíssimos e ao mesmo tempo piedosíssimos, cheios do poder do Espírito Santo. A palavra de Deus conta, por exemplo, para nós que Jó era o homem mais rico de todo o Antigo Oriente Próximo. Mas ainda assim, depois que ele perdeu tudo, a saúde, os filhos e os bens, ele se ajoelha diante de Deus e diz: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar. Foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que me tirou, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que em tudo isso Jó não pecou, porque o seu coração não estava nas coisas que ele tinha. As suas emoções, o centro do seu desejo, do seu anseio, não estava nas coisas desse mundo aqui. Se você for pegar um exemplo mais recente, a gente tem a história do nosso irmão William Colgate, fundador dessa empresa de pasta de dente que a gente usa todo dia de manhã. Doutor William Colgate foi um irmão batista no final do século XIX. E quando ele fundou a Colgate, chegou um determinado momento da vida dele que ele começou a fazer tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que ele falou assim: cara, quer saber? Eu não preciso mais de 100% natural agora, de jeito nenhum. Eu acho que eu vou inverter. E aí ele tomou uma decisão que foi maravilhosa. Ao invés de ele ficar com 90% do seu salário e dar 10% para a igreja, ele começou a entregar 90% de tudo aquilo que ele ganhava e viver com 10%. E sozinho o doutor William Colgate enviou e sustentou mais missionários do que denominações inteiras na época que ele estava lá. Um homem que tinha o coração no reino de Deus, que entendeu que ele não precisava de todo aquele dinheiro para viver. E ele inverteu então a proporção. Então, meus irmãos, o problema da riqueza não é o dinheiro. O problema do dinheiro é que o dinheiro é uma tentação forte para a gente se esquecer de Deus. Quem tem sempre tudo do bom e do melhor, tem prestígio, poder, riqueza, é uma pessoa que muito facilmente capturada nas coisas da terra. É uma pessoa que é muito facilmente seduzida pelas mulheres, pelos prazeres desse mundo, pelas coisas que a terra tem para dar. E aí, meus irmãos, os discípulos então, eles têm uma reação que eles ficaram em choque. Eles dizem que o Senhor Jesus alguma coisa mais ou menos assim: uai, mas se for assim então, se é impossível que um rico entre no reino dos céus, para nós então é aí que a gente tem a menor chance então. E você sabe por que os discípulos disseram isso? Eles disseram isso porque os judeus acreditavam que quanto mais rico você fosse, mais Deus chamava. A sua prosperidade, o quanto de dinheiro você era capaz de ganhar, estava diretamente relacionado ao quanto de amor Deus tinha por você. Então, se você era uma pessoa rica e próspera, porque Deus chamava demais. E se Jesus está dizendo para aqueles homens que é impossível os ricos entrar no reino dos céus, eles que são pobres, então já era, não tinha a menor chance. Até porque se tem alguém que tem condição de ajudar, justamente são as pessoas mais ricas, não é verdade? Então eles entram em crise. Mas o que o Senhor Jesus está fazendo aqui com esses homens, meus irmãos, é virar a visão de mundo que eles tinham de cabeça para baixo. Jesus está tentando mostrar que é impossível para o homem entrar no reino do céu, tanto o rico quanto o pobre. É por isso que o Senhor Jesus responde a essa reação dos discípulos com a frase que é o centro da segunda parte do texto. Os discípulos perguntam para Jesus: meu Deus, se for assim, então a gente não tem esperança. E aí Jesus vai lá e diz para eles assim: de fato, vocês têm razão, é impossível para o homem, mas os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Amém. Glória a Deus. É verdade que é impossível um rico entrar no reino dos céus, mas não somente o rico, é impossível para o pobre também. É impossível para qualquer homem se salvar, mas Deus providenciou um meio através do qual os homens pudessem ser salvos. O próprio Deus encarnou na pessoa de Jesus Cristo
viveu uma vida perfeita sem nunca jamais pecar, e morreu na cruz para pagar uma dívida que era minha e sua. Jesus não tinha pecado, meu irmão. Quem tem pecado somos eu e você. Jesus não tinha dívida para pagar. Quem merece morrer somos eu e você. Mas quando o Senhor Jesus decide morrer naquela cruz, e Ele escolheu ir para lá, Ele não foi obrigado, Ele quis ir. Se Ele não quisesse, Ele não precisava. Ele mesmo disse que se Ele quisesse, Ele invocava uma legião de anjos, matava todos aqueles soldados ali e levava ele embora. Ele não precisava passar por isso, mas Ele quis passar por amor a mim e a você. Então, quando o sangue do Senhor Jesus é derramado, a palavra de Deus se cumpre, porque a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não pode haver perdão de pecados. Todos aqueles sacrifícios que aconteceram no Antigo Testamento, todos aqueles bodes e ovelhas que eram sacrificados, aqueles touros que tinham seu sangue derramado diante do altar, tudo aquilo ali era um grande teatro que servia com um único propósito. Os sacrifícios eram para mostrar para as pessoas que a liberdade de uma vida culpada como a nossa só pode ser conquistada através do sacrifício, do derramamento de sangue de uma vida inocente. O livro de Hebreus diz para nós que o sangue daqueles touros e bodes nunca foi capaz de perdoar pecados. Eles eram apenas um teatro que apontava para o Senhor Jesus. Mas quando o Senhor Jesus vem e morre no meio do seu lugar, o sangue dele é o preço da nossa liberdade. Porque Jesus morreu, hoje os seus pecados podem ser perdoados. E aquilo que era impossível para mim e para você, era impossível para a gente entrar no céu, a gente jamais conseguiria, a gente merece o inferno, agora se torna possível, porque alguém morreu no nosso lugar. A dívida do pecado foi paga, o salário do pecado é a morte, e Jesus morreu para pagar essa conta que era minha, que era sua. Esse é o Evangelho, meus irmãos. Essa é a mensagem da palavra de Deus. Toda a palavra de Deus se resume nisso: Deus reconciliando consigo o mundo, eu e você, através da pessoa de Cristo Jesus, na sua morte, na sua ressurreição. Por último, a gente vê os versos 28 até o verso 30, onde o texto diz para nós o seguinte: Disse Pedro: Eis que nós deixamos a nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. O texto termina quando, depois de todas essas afirmações tão fortes do Senhor Jesus Cristo, Pedro diz que nós deixamos até a nossa casa para te seguir. E o Senhor Jesus responde para ele que não há quem tem que deixar todas essas coisas por causa do reino de Deus, todas essas coisas importantes que nós sabemos, que não recebam muitas vezes mais. Meus irmãos, apesar da salvação ser pela graça, ser um negócio que a gente não merece, ser pela fé imerecido, algo que não depende do nosso desempenho, da nossa performance, ainda assim o resultado da salvação do nosso coração é um comprometimento radical do Senhor Jesus. É um compromisso que vai exigir tudo de nós. Nós servimos ao Senhor, entregando dízimo, viemos para o culto, tendo ministério, não porque nós queremos alguma coisa da parte de Deus, porque a gente não merece nada. A gente não vem aqui para ganhar, a gente não vem aqui trocar alguma coisa com Deus, como se Deus ficasse obrigado a ajudar a gente, a fazer alguma coisa com a gente. Deus não deve nada para nós, Deus não deve nada. O motivo pelo qual nós fazemos todas essas coisas, a gente oferece a nossa vida nesse altar, é por aquilo que o Senhor já fez por nós. É porque Deus nos salvou, e isso transformou a nossa mente, o nosso coração, e agora a gente vive para tentar retribuir esse amor de Deus, fazer o nosso melhor, não porque a gente quer dobrar Deus para ganhar alguma coisa, mas por causa daquilo que Ele já fez. Policarpo, meus irmãos, o pastor da cidade de Esmirna, lá onde hoje é a Turquia, ele entendeu direitinho essas verdades que a gente conversou aqui. Ele sabia que a sua salvação, seu relacionamento com Deus era mais importante que qualquer outra coisa, e ele estava disposto a entregar a sua vida, a morrer queimado, para isso até o fim.
E eu queria então trazer para vocês algumas aplicações. Eu queria te sugerir alguns desafios espirituais sobre como você pode pegar isso que você aprendeu hoje aqui e colocar em prática na sua vida quando você voltar para sua casa e sair daquela porta. E o primeiro desafio espiritual que eu queria te fazer é para você confiar a sua salvação na mão de Deus. Meu querido, a nossa salvação não depende de nós. E aleluia, glória a Deus por isso. Se por um segundo a minha salvação dependesse da minha performance, daquilo que eu faço ou que eu deixo de fazer, se a minha vida eterna dependesse de quão fiel eu sou, então eu estava completamente perdido, porque eu já tinha perdido ela há muito tempo, sem chance de recuperar. Então, meu irmão, joga fora esse medo que você tem no seu coração de perder a salvação. Salvação não é algo que se perde. Uma vez que Deus te salva, Ele te salva para sempre. Eu quero que você guarde uma frase no seu coração para sempre, tá bom? É muito importante, então guarda aí no seu coração. Vai te livrar de muita cilada de pastor picareta por aí. Guarda essa frase no seu coração. Não existe absolutamente nada que você faça que faça com que Deus te ame mais. E não existe absolutamente nada que você faça que faça com que Deus te ame menos. Deus te ama, ponto. Não depende da sua performance, não depende do que você entrega ou não. Deus decidiu te amar. Não foi porque Ele viu alguma coisa especial em você e gostou de você, porque a gente não tinha nada de especial para dar. Ele só quis nos amar. Amém? A gente precisa parar de tentar ver um relacionamento com Deus baseado em barganha, em troca. Tem gente que trata o Senhor Jesus como se fosse uma máquina da bênção. Eu vou lá, faço uma campanha, entrego meu dízimo, sirvo do louvor, faço mais não sei o que, então em determinado momento eu escolho o sabor da minha bênção, pá, caiu a bênção para mim lá. Gente, nosso relacionamento com Deus não funciona assim. O segundo desafio espiritual eu queria fazer para você que não tem certeza que teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus ainda. Talvez você está ouvindo uma palavra hoje sobre certeza da salvação, sobre essa ideia de que salvação não é algo que você pede, que não depende da minha performance, e você está se perguntando assim, cara, mas eu não tenho certeza se essa salvação chegou no meu coração ainda. Eu não tenho certeza se eu tive um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Eu não tenho certeza se eu faço parte do grupo de pessoas que não precisam se preocupar, porque o Senhor Jesus já perdoou os seus pecados, já resolveu o seu problema. Se esse for o seu caso, meu irmão, a oportunidade é agora. Eu não vou pedir para você levantar a mão, não vou pedir para você vir aqui na frente, não vou pedir nada disso. Sabe por quê? Porque salvação é algo que acontece dentro do seu coração e não tem nada a ver com as outras pessoas. O que eu quero te instruir a fazer, meu irmão, é que você se arrependa dos seus pecados. Você precisa se arrepender dessa vida errada que você está levando. De verdade. O pecado tem que causar tristeza no seu coração. Você tem que crer no Senhor Jesus, confiar nele todo o seu coração, como se a sua vida dependesse disso. E você precisa estar em uma igreja com gente crente mais madura que você, te ajudando a crescer com o Senhor Jesus. Se esse for o seu caso, se você não tem certeza que você foi salvo, salva. Se você não tem certeza que você tem essa salvação que não depende de você, se você morrer hoje, você vai estar no céu. Se não tem certeza disso, é isso que você tem que fazer. Se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida para Jesus, confiar nele todo o seu coração e caminhar com uma igreja séria que te ajude a crescer e amadurecer em Cristo Jesus. Por último, queridos, a última coisa que eu queria falar hoje, o último desafio espiritual que eu queria fazer é o seguinte. Esse é para você que já é crente velho de igreja há muitos anos, né? Leva a sério a sua salvação. Leva a sério. Como a gente viu, meus irmãos, nossa vida com Deus, nosso relacionamento com o Senhor é a coisa que existe mais importante na nossa vida. Todas aquelas coisas que Pedro cita no final do texto são importantes: família, filhos, bens, casa, tudo aquilo é importante. Mas nada é mais importante na nossa vida do que o nosso relacionamento com Deus.
E um relacionamento com o Senhor sincero vai exigir tudo de nós, todo o compromisso do nosso coração. E talvez você esteja vivendo um momento na sua vida agora, depois de todos esses anos na fé, que não está lá um momento muito bacana. Talvez os anos na liderança da igreja acabaram completamente com o seu temor que você tinha diante de Deus. Talvez o ministério tenha se tornado para você uma espécie de uma profissão, alguma coisa que você faz ali pela obrigação que você tem. Hoje você serve na igreja, mas você, entendeu? Você vai, mas não está conectado ali com você o que você está fazendo. Talvez a proximidade com as coisas santas tenha feito você perder o temor do Senhor. Você não treme mais diante das coisas sagradas. Se esse for o seu caso, irmão, leva a sua vida com Deus a sério. Fecha a porta do seu quarto, vai orar, acorda cedo de manhã, bota o joelho no chão, pede misericórdia para Deus. Eu sei que você não quer orar não, você está fugindo disso, ó. Tem tempo. Eu sei que você não quer jejuar de jeito nenhum. Jejum você ouve falar. Eu sei que quando alguém, você passa na internet, lá você está olhando no seu YouTube ou no seu Instagram, passa uma mensagem bíblica, um negócio assim, você chega, passa para cima que você não quer ver. Mas isso é só um sinal de que você está doente. Você precisa de cura. Você precisa de transformação do seu coração. E se você não buscar, mano, o que vai ser feito da sua vida? Se você que é liderança da igreja, que serve no ministério, que é crente velho, já devia estar ajudando os outros menores que você, está assim, como é que você espera acontecer as coisas? Isso é sério, meus irmãos. Nosso tempo está acabando. Nosso tempo está acabando. A gente precisa levar a sério a nossa salvação. Amém? Deus Santíssimo,